Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Como sempre, eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, o novo nome dessa empresa. Bem, essa semana, como eu já falei para vocês, é a semana dos 15, né? 15 anos de programa Mercado Futuro. Um outro entrevistado que ajudou a fazer essa história aqui que eu tento capitanear aqui, é um economista, professor, articulista, conhecido de vocês, grande figura, uma pessoa mais gostada. Ele é... Lembra quando eu estive em Amsterdã, que eu dizia que é a cidade mais friendly que eu tive, é Amsterdã. O meu entrevistado é o senhor mais... o homem mais friendly aqui, todo mundo gosta dele na Bolsa Brasil. Trata-se de Roberto Luiz Troster, além de ser um homem influente, economista importante, já foi economista-chefe da Febraban, enfim, não lhe faltam qualidades. É o Troster hoje que eu vou conversar aqui em mais um programa de comemoração, já que o pessoal da TV resolveu fazer até vinheta, 15 anos, eu embarquei, estão comemorando. Roberto, o homem certo. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Sinta-se parabenizado por ter participado nesses últimos anos do programa Mercado Futuro. Bom, primeiro, os elogios são exagerados, mas muito obrigado. Segundo, parabéns, 15 muito anos. Eu não me lembro ninguém que está tanto tempo nesse programa. Você, o Ana Maria Braga, Eu posso te dizer que do agro, o programa ininterrupto, 15 anos, mais do que o programa Mercado Futuro, só o Globo Rural TV. E você sabe que também de programa assim, de entrevistas, o Alexandre Machado, que agora está na Cultura, também teve muitos anos o programa, mas não sei quantos anos ele foi. Você era entrevistado pelo Alexandre? Pelo Alexandre e por outro que eu era entrevistado, o Ferreira Neto, lembra dele? Nossa, lembro. O Ferreira Neto, eu gostava dele, ele gostava de mim. Tá bom, quem não gosta de você? O Alexandre, eu ouço o programa dele lá. Eu também. Voltando para casa, é Rádio Cultura. E você sabe que uma vez eu encontrei com ele, fazia muitos anos que eu não via ele. Aí eu falei para ele, eu não estou com saudade de você. Ele falou, como assim? Não, todo dia estou te escutando. Não, e o problema é que o assunto agora não muda, né, no programa dele, é sempre o mesmo, né? É aquele Lava Jato. Incrível. Né? Eu tenho uma pergunta para o senhor. Não sei se o senhor vai responder, mas eu tenho uma pergunta. Pode, perguntar não custa nada. Essa medida de teto de gastos é saudável em termos de manual econômico? Olha, o que você tem que analisar é custo-benefício dos gastos. Né? Ninguém, por exemplo, a Suécia gasta muito mais do que o Brasil. O setor governo na Suécia é muito maior que no Brasil e ninguém reclama. Quer dizer, o que você paga e o que você recebe. Então, você tem que analisar a estrutura e a conjuntura. Estruturalmente, o Brasil gasta em coisas que não precisa. Um exemplo, universidade nível superior gratuita. Muitos alunos não podem pagar, então tem que ter alguma ajuda, algum tipo de financiamento, alguma coisa assim. Depois, se não pode pagar durante, que pague depois. Mas totalmente gratuita para todo mundo, sem nenhum critério. Tem muita gente que pode pagar a universidade, as melhores universidades são as públicas, a USP, considerada a melhor do Brasil, é totalmente gratuita. Então o aluno vai lá, faz a faculdade, por exemplo, se forma de médico e não tem que fazer, dá 1 centavo. Né? Por quê? Quer dizer, falta dinheiro para passaporte, falta dinheiro para remédio das pessoas, falta dinheiro para estrada e a gente se dá de graça, é isso. O tamanho do Congresso. Quer dizer, então a gente tem que começar a analisar, mesmo dentro da universidade, que cursos que devem ser mantidos têm um retorno social grande e quais não têm. Então, esse tipo de análise não se faz. Então, primeiro devia se fazer uma análise custo-benefício. Segundo, por que a restrição fiscal, o teto de gasto está pesando agora? Porque o governo aumentou, está pondo a culpa na Previdência. É fato, a Previdência aumentou.
mas a folha do funcionalismo aumentou. Então agora vão pôr mais imposto para manter o teto de gasto, porque aumentaram demais o funcionalismo. Quer dizer, então a gente tem que começar a analisar isso. Quer dizer, o orçamento funciona. Se você põe um teto para cortar o que é essencial, está mal colocado o teto. Você tem que colocar o teto, mas podia, por exemplo, congelar os salários do funcionalismo por um tempo. Quer dizer, cada vez que se chegue perto do teto, congela o funcionalismo. Isso seria uma medida mais inteligente, né? Mas não. O presidente da Câmara dos Deputados, a casa do presidente da Câmara dos Deputados, custa R$400 mil por mês. Faz sentido? Qual que é a racionalidade de ter uma casa que, assim, tantos carros, tudo isso? Então a gente tem que começar a analisar custo-benefício. Não é você falar, gastei R$50 para almoçar. É caro ou é barato? Pera, você almoçou na padoca, né? Uhum. Na padaria da esquina, você pagou, te roubaram. Você almoçou num restaurante sofisticado, comeu de graça. Quer dizer, é sempre custo-benefício. Eu tenho uma teoria que eu não sei se eu já te falei, mas eu sempre repito aqui, que é aquela história, governos do mundo não produzem dinheiro, eles gastam dinheiro. No caso brasileiro, gasta mal, é isso que você está dizendo? É isso que estou dizendo, gasta mal. Alguns gastos são bem feitos. Você tem coisas no Brasil que funcionam muito bem. Receita Federal, que a máquina arrecadadora funciona muito bem. Eles cruzam dados, é uma coisa... Olha, não, mas uma vez eu fui dar uma palestra na Receita e aí a minha filha falou, pai, pede para eles assumirem a educação e a saúde, resolve o Brasil. Não, a Receita funciona. A Receita funciona, a justiça é cara, mas funciona, tem falhas, mas funciona, quer dizer, independente, a gente critica a justiça, tem falhas, imperfeições, mas comparada com outros países da América Latina, funciona muito bem. Então, Não, aqui parece que apesar de todo o pesadelo que não acaba, a gente acorda e o pesadelo continua, funcionam, né, o judiciário, mesmo o legislativo e o executivo, né? Não, e a Polícia Federal funciona, você sempre vê profissional, quer dizer, então, não é que é tudo ruim, né? Quer dizer, tem algumas partes que podem ser melhoradas, mas tem partes do funcionalismo que funcionam bem, e as instituições do Brasil funcionam bem. Eu tenho uma outra pergunta, hoje ele está respondendo as perguntas. Obrigado, em homenagem aos 15 anos, né? Eu não sei se vai chamar intervalo, mas se chamar eu te interrompo e você continua depois. Eu li recentemente, num jornal que você escreve, o Valor Econômico, que, bom, você pode, se for o caso, explicar. Já é intervalo? Já é intervalo. Então eu faço a pergunta e depois do intervalo você responde. Você pode explicar rapidamente, nesse seu jeito didático, o que é o sistema de metas de inflação? Mas a minha pergunta não é isso, porque você já me explicou o que é isso. É se é importante ou não que o governo tenha baixado a meta brasileira, que era 4,5%, podia ser 2% acima e 2% abaixo. Agora baixou isso para 4,25%. Nós vamos saber a opinião do Roberto Troster após o intervalo. Vamos ao intervalo, até já. Ok, estamos de volta. O entrevistado é o professor economista. Você ainda dá aula na USP? Não, só nos cursos na FIP, só na FIP. Na FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. Da USP. É o Roberto Luiz Troster. Antes do intervalo eu perguntei da meta. Explica um pouquinho o que é meta de inflação e se essa baixada é um bom sinal para a economia brasileira. Bom, o que acontece? O Banco Central tem um instrumento para controlar a inflação, que é a taxa de juros. Quando a inflação está subindo, ele sobe a taxa de juros para a inflação baixar, e quando quando começa a baixar, ele pode baixar a taxa de juros, né? Isso aí foi muito questionado pelo Pércio Aires ou André Lara? Não, André Lara Rezende. Bom, Pércio não discutiria isso, mas podemos discutir, no caso brasileiro, a potência que a política monetária tem. Quer dizer, quão forte o efeito taxa de juros, ou fazer uma análise custo-benefício, taxa de juros, taxa de inflação.
Mas ele usando esse instrumento, e você sabendo que a inflação vai ser, por exemplo, 4,5%, você pode construir seus preços, fazer todo o seu sistema de reajuste de preços, de análise de custos. Tá? Quanto mais baixa a inflação, você precisa de uma taxa de juros real. O que é uma taxa de juros real? É a diferença entre a taxa de juros nominal e inflação. À medida que você vai baixando a inflação, a taxa de juros real vai diminuindo. Então, só dando um exemplo, se para 4,5% de inflação você precisa de, vamos dizer, 9% de taxa de juros, quer dizer, 4,5% de juros real e 9% de juros nominal, se a inflação cai, por exemplo, para 2%, você possivelmente vai precisar de 1 só de taxa, de 3% de taxa de inflação, quer dizer, vai diminuindo. Então, quanto menor for a taxa de inflação, mais barato o custo social de manter a inflação baixa. A segunda coisa é que a inflação, quanto mais alta a inflação, maior a dispersão de preços. O que quer dizer isso? Quando os preços, quando a inflação é baixa, a variação entre eles muda pouco, mas só usando um exemplo do agro, quer dizer, se a inflação é muito alta, um dia você precisa de 30 vacas para comprar um trator, no outro dia só 10 vacas, no outro dia 60 vacas, né? Quer dizer, essa relação de preços relativos varia muito. Só usando o exemplo do agro, se essa varia muito, então você compra gado ou planta e depois, por conta da inflação, você tem prejuízo ou lucro. Então, quanto menor a meta de inflação, melhor. 4,25 e 4,5, materialmente falando, é uma diferença muito pequena, mas ele sinalizou também que em 2020 vai baixar para 4. Né? Se continuar essa trajetória, o ideal seria ter uma meta de inflação de longo prazo na casa dos 2%. Isso é o mundo? É o mundo, mais ou menos. E por que 2%? Porque quando a inflação é 2%, você tem dois efeitos. Um é o efeito substituição. Sobe muito o preço da carne de vaca, você acaba comprando mais carne de porco. Né? Então, mas o índice de inflação não reflete. E a segunda coisa é que você tem mudanças qualitativas. Então, possivelmente, essa caneta que você está usando custa o mesmo que custava uma caneta do ano passado, mas tem algumas coisas a mais. Você tem uma melhora qualitativa que o índice de inflação não pega. Então, por isso que você faz 2% como se fosse inflação zero. E então, essa medida é uma boa medida? Uma muito boa medida, bem tomada, devia ter sido tomada antes. Bem-vinda, unanimemente aplaudida por todos. Perfeitamente. Uma pergunta que é um tema é um tema recorrente nos seus artigos. Você já falou aqui, já falou nos artigos em relação a que o sistema de crédito no Brasil é ultrapassado, é antigo, não é isso? Isso. Eu queria que você explicasse um pouco, porque hoje, por exemplo, eu não tenho crédito. Se eu for ao banco, a taxa é essa que você sabe, que eles cobram de todo mundo, não é nada contra mim, é a taxa que se cobra. Cartão de crédito, idem e bidem, cheque especial, idem e bidem. Mas o agricultor, já que a gente está aqui falando também para o produtor, ele tem crédito subsidiado. Por exemplo, nesses 190 e poucos bilhões de reais, tem uma taxa que ele paga menos taxa de juros e nós, sociedade, equalizamos, né, pagamos a diferença. Eu queria que você explicasse um pouco para ele o que isso significa, como é que isso funciona. Bom, aí são duas perguntas, duas em uma. Você fala que não respondo, mas você faz duas perguntas e quer que responda uma. É que Pode nem você responder as não, duas. Você, tua mulher, a Roberta, doutora Roberta, daqui a pouco, te dá uma gravata vermelha e uma amarela. Aí você veste a amarela, ela pergunta, você não gostou da vermelha? É um pouquinho disso que Eu faço assim. você faz assim. Eu ganhei uma gravata que eu queria estrear. Eu ia estrear com você, esqueci. É uma Salvatore Ferragão. Opa. Mas fazer um nó. Se quiser que eu estreie ele para você, eu estreio. Então vamos lá. Então responde as duas perguntas. Então, primeiro, o que acontece? Você tinha duas coisas. Você tinha um sistema de inflação alta e você tinha poucos banqueiros. Banqueiros que eram donos de banco. Então, por um lado, os banqueiros olhavam para o sistema. Sabiam que se apertassem demais, o sistema ia parar de funcionar.
Hoje você tem os banqueiros, são reféns dos acionistas, tem que dar, não podem tomar decisões assim tempestivas, né? Então, estão muito focados no resultado de banco e pouco no sistema como um todo. E segundo, num sistema de inflação alta, como é que os bancos ganham muito dinheiro? Primeiro, o prazo era de um dia. Então, como a inadimplência, mesmo que você tivesse inadimplência, a inflação fazia cair o valor real e não era um problema. E eles ganhavam muito com o float, né, o chamado imposto inflacionário. Esse imposto inflacionário às vezes chegava a ser 10% do PIB, né, perda de valor real. Então o que acontece? O governo colocou muitos impostos no sistema bancário. Veio estabilização, banqueiros mudaram o modo de atuar e eles não mudaram o modo de intermediação. Então, hoje você fala de crédito, mas a linha que mais dá crédito dos bancos para as pessoas físicas é o cheque especial, que custa mais de 300% ao ano. É um absurdo. Quer dizer, não tem atividade que se sustenta 300% ao ano. Acho que nem qualquer coisa não funciona. Então, em vez de corrigir o sistema, cada um está olhando só para o próximo balanço, em vez de olhar longo prazo. Tanto que a rentabilidade do sistema está caindo. Sobe um pouquinho, mas está baixo. E no limite, o lucro dos bancos está limitado pelo tamanho da economia. Se a economia vai ficando menor, o lucro deles vai ficando menor, né? Então, isso é uma restrição. E você não, ou você tem um Banco Central que vem e tenta mudar, ou os banqueiros se reúnem e tentam mudar, ou a gente continua sofrendo com isso. Manchete da Folha uma das manchetes da Folha deste mês de julho colocava que, apesar da queda da Selic, algumas taxas de juros estão aumentando. E não faz sentido uma Selic projetada para estar 8 e cheque especial a mais de 350 ao ano. Tem alguma coisa errada aí, né? Tem. Você pode explicar depois do intervalo? Tá bom. Professor, economista, articulista Roberto Luiz Troster. Ele fala sobre economia, evidentemente, que é um assunto que você precisa estar sabendo o que vai acontecer, o que acontece de uma maneira geral. Vamos ao intervalo, voltamos já para o terceiro bloco, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o economista e professor Roberto Luiz Troster, que está explicando algumas coisas para a gente aqui. Bom, quando eu te cortei no intervalo, você tinha estava falando da questão Selic 8%, 9%, cheque especial 300%. Você quer concluir ou vai responder? Não. Primeiro, é por isso que você tem distorções. Tem outras distorções no crédito, quer dizer, ou você redesenha o sistema de cima, ou através dos banqueiros, ou a gente continua como está. Faz anos que eu venho falando isso, mas você é um dos poucos que escuta. Você, minha mulher, filha. Não, tem mais gente. Tem mais gente. Tem o Cury das pequenas e médias indústrias, tem muita gente que aposta nessa linha, mas... O Cury está lá ainda? Está lá, gosto muito dele, acho que é uma dessas pessoas que veste a camisa. Você é curioso, porque quando você põe os teus artigos, você põe o link dos teus artigos, seja no Estadão, no Valor... 10 minutos depois já tem não sei quantos seguidores, 400, 300. Então o que você fala, muita gente ouve. Acho que sim. Fique sossegado. Obrigado. E aí a segunda coisa, crédito rural. O que acontece? Você tem uma lei que diz que uma parte dos depósitos, dos depósitos à vista tem que ir para crédito rural. Ainda uma visão anacrônica da época de inflação alta, que você tinha, o recurso era parado, o banco ganhava em cima do float, então parte disso era repassado para o setor rural, que normalmente tem menos sofisticação financeira que o pessoal da indústria ou do comércio. Então era uma maneira de você canalizar recursos, muito assim, na sua concepção original. O que acontece? Todo mundo quer isso. Vale até a pena comprar uma fazenda só para ter acesso a esses recursos, né? Então, você agora é complementado com alguns recursos. Mas primeiro é pouco. Segundo,
você precisa de mais recursos, aí você sai de uma taxa de 8% para uma taxa de 300%. E você não pode dar crédito só para um setor. Agora o governo está querendo fazer, por exemplo, o BNDES, que é muito bom. Paulo Rabelo de Castro, top, assim, que é o novo presidente, está querendo dar mais crédito para as pequenas e microempresas. A ideia é excelente, mas o crédito tem um negócio chamado externalidades. O que são externalidades? A iluminação pública, por exemplo, você fala iluminação pública. Se você põe um poste na frente, se eu ponho um poste na frente da minha casa, ilumina a rua inteira. E quando a gente fala iluminação pública, tanto faz se ela é da Light ou se a Light é privada ou do governo. Ilumina do mesmo jeito. E o que acontece com o crédito? Se resolver o crédito de um segmento e não resolver do resto, continua o problema. Quer dizer, porque o que acontece? Teu cliente está inadimplente, o teu fornecedor não consegue te entregar em prazo, quer dizer, então você tem que resolver para todo mundo a questão do crédito. Essa crise que nós estamos vivendo hoje, acontece isso. Uma empresa tem dificuldades, o que acontece? Todos os fornecedores acabam tendo calote e todos os empregados começam a ter problemas. Se você não resolve isso, você vai continuar patinando. Até porque eu faço um raciocínio, não sei se é correto. Por exemplo, o valor bruto da produção, que se estima aí, é de, sei lá... Do país, 6 trilhões. Não, só no agro, é 600 bilhões. É um pouco menos, depende de como que você mede. É porque, um pouco menos, E o crédito, normalmente, que tem subsidiado e não subsidiado, já é um terço, não chega a 200 bilhões. Então, mesmo em quantidade, o crédito para o agro eu acho fraco. E teve acho que é economista aqui, deve ter sido teu colega de trabalho, Ademiro Vian. Conheço ele. E ele falou que mesmo com esse negócio que os bancos têm o compulsório, que eles dão um jeito de sair para um lado, sair para o outro, né? Para não... quem tem uma fazenda, não tem a fazenda porque quer que as pessoas comam, né? Quem tem uma faculdade não é porque está preocupado com o nível educacional do Brasil. Ganhar dinheiro. Não, você tem a preocupação social, é verdade. Se você vende alimentos, você vai se preocupar. Quer dizer, não é que é só, mas tem que ter lucro. E do jeito que o banco está amarrado, eles precisam ter lucro. E é uma guerra de foice. Em vez de parar, olhar para trás, vamos mudar o sistema, continuam insistindo na mesma coisa que não vai dar certo. Bom, né? Nós temos 2 minutos de programa. Eu quero dizer para você aproveitar esse tempo, não sei se você vai querer falar alguma coisa. Primeiro que você é um personagem super importante aqui para o Mercado Futuro, programa Mercado Futuro. Economista, explica as coisas com clareza e os telespectadores gostam de quando eu trago você aqui. Segundo, que eu falei que você é bem querido aqui dentro da Bolsa, é verdade. E a terceira coisa é que o Tosse não apenas veio aqui nesse dia comemorativo, a semana inteira comemorando os 15 anos do programa, como me fez a gentileza de me trazer um livro, que eu estou agradecendo publicamente aqui. O livro é Prisioneiras. Eu acho que eu deixei meu celular ligado, está subindo o tempo todo, você está ouvindo? Prisioneiras, do Dr. Drauzio Varela, um médico. Esse é o terceiro. Eu não li os outros 2, mas eu sei que tem em casa. Acho que pode ler independente. Mas muito obrigado por tanta gentileza. Então, agora deixa eu só falar. Por que eu fui comprar o livro para você e Drauzio Varela tem um paralelo entre o Drauzio Varela e você. Ele, além de ser uma pessoa muito bem sucedida, careca, não tinha pensado no careca, ele escreve regularmente sobre saúde, sobre drogas, sobre corrida, sobre as coisas que ele gosta, ele escreve bem e também fala em programas assim sobre isso. Eu gosto muito dele, eu gosto assim como ele vê o mundo, sabe resumir as ideias, e é o que você faz para o agro. Parabéns pelos 15 anos. Muito obrigado. E você merece. Espero te ver brevemente aqui. Muito obrigado. Gente, é isso. Até o próximo programa Mercado Futuro. Obrigado ao troço, obrigado ao presente. Até o próximo. Tchau, tchau.